Olá, crianças e famílias, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso EBD. Hoje iremos conhecer a história de mais um herói ou heroína da nossa Bíblia. Vamos agora ver o tema da nossa lição. Vejam só, o tema da lição de hoje é Josafá, o herói que venceu louvando, crianças. Isto mesmo, o nosso herói de hoje venceu louvando ao nosso Senhor. Crianças, vocês têm medo de alguma coisa? Todos nós temos medo, não é mesmo? Até mesmo os nossos heróis. Eles também tiveram medos quando estavam passando por algum problema, por alguma dificuldade. Mas eles confiavam e acreditavam em Deus. Assim também deve ser comigo e com você. Nós até podemos ter medo de alguma coisa, de passar por algum problema. O que nós não podemos é desanimar. E é isso que muitas das vezes acontece. Nós desistimos de prosseguir, nós desanimamos. E é isso que nós estamos aprendendo com os nossos heróis. Os nossos heróis nos ensinam que não podemos desanimar. Na nossa Bíblia está registrada a história de todos esses heróis. E com elas nós aprendemos que eles, mesmo passando por medos, por dificuldades, por problemas, eles não desistiram. Mas por que eles não desistiram, tia? Porque eles confiavam no Deus de Israel, eles confiavam no Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. E assim como ele fez lá no passado com os nossos heróis, ele também faz nos dias de hoje. Ele nos dá força e nos dá poder para prosseguirmos, para que nós possamos avançar. Crianças, a nossa história de hoje está registrada na nossa Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas. Então nós vamos começar a leitura da nossa história. Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. E aí nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós vamos pular lá para o 14, tudo bem? Então vamos começar? Vamos lá. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Então, crianças, vejam só, quando nós vamos enfrentar algum problema, um inimigo só já é o bastante, não é mesmo? Pois bem, a história de hoje nós vamos aprender que Josafá, junto com todo o povo de Judá, enfrentou 3 exércitos, crianças. Isto mesmo, o exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Neumitas. Então, crianças, vejam só. Estes eram os 3 exércitos que iriam enfrentar o povo de Judá para tentar destruí-los. Eram os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. E este era o nosso herói, Josafá, que venceu louvando e orando ao nosso Deus. Viram só, crianças? Ele era corajoso. Ele tinha medo, mas ele era corajoso porque ele sabia que Deus lhe daria vitória. E ele sabia que através da oração tudo era possível. E por isso ele fez aquilo. Ele decretou que todo o povo orasse, todo o povo pudesse fazer um clamor. Então agora nós vamos ler no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos começar lá do versículo 14. Vamos dar prosseguimento à nossa história. Vamos lá? Então veio o Espírito do Senhor no meio da consagração sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matainhas, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas
dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que os vestistes de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, crianças, aqui nós aprendemos a importância de confiarmos naquilo que Deus nos disse. Através de Jaaziel, o Espírito Santo do Senhor veio e falou com Josafá e com todo o povo de Judá, onde eles não deveriam temer, eles apenas deveriam confiar no poder do Espírito Santo de Deus. E foi assim que o nosso herói de hoje, Josafá, fez. Ele ordenou que todo o povo apregoasse um louvor a Deus. E então eles foram na frente marchando, cantando louvores. Vejam só, quando o povo de Judá chegou no local onde Deus havia ordenado, o povo estava em guerra, lutando contra si mesmo. Então, logo eles encontraram todos eles mortos e não tiveram que lutar. Então eles louvaram a Deus pela grande vitória e pelo livramento que Deus lhes deu. Viram só, crianças? Depois de todo o medo que o nosso herói de hoje passou, ele foi vitorioso porque ele confiou e acreditou no poder de Deus. Ele sabia que o que Deus estava falando iria se cumprir. Bastasse tão somente que ele confiasse e fizesse tudo conforme Deus estava lhe ordenando. E foi assim que aconteceu. Vocês viram que quando eles chegaram lá no alto da montanha, o povo moabita, os amonitas e os neemitas estavam em guerra entre eles mesmos. E então o povo de Judá saiu vitorioso. Eles nem tiveram que lutar, pois quem lutou por eles foi o nosso Deus. E com isso eles saíram vitoriosos. Voltaram para casa cantando e adorando ao nosso Deus. E o nosso herói Josafá saiu vitorioso, voltou louvando ao nosso Deus. Vocês sabem, ele se tornou herói porque ele conseguiu salvar todo o povo de Judá. Talvez se ele tivesse ficado com medo, tivesse desistido, tivesse falado, não vamos, nós não vamos conseguir lutar contra 3 exércitos. Talvez ele não teria se tornado herói, mas ele confiou nas palavras que o Espírito Santo disse. Ele confiou que eles não precisariam lutar, que quem iria lutar contra aqueles 3 exércitos seria o próprio Deus. Então ele confiou em Deus e foi abençoado, ele e todo o povo de Judá. E hoje nós conhecemos essa linda história e sabemos que nós devemos ser como o nosso herói. Nós devemos buscar a Deus. O nosso herói, ele buscou a Deus através da oração e através do louvor. Assim também nós devemos fazer. Em todo o tempo, nós devemos buscar a Deus em oração e em louvor. Através da oração e do louvor, Deus fala grandemente conosco. E através da oração e do louvor, os nossos pedidos, a nossa petição é atendida aos ouvidos de Deus. Agora, crianças, vamos ver o nosso Memória em Ação. Vejam só, o nosso Memória em Ação está registrado lá no livro de Salmos. Nós vamos ler o 34 e o verso 4. Vamos lá? Salmos 34, verso 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Viram só? Vamos ler novamente? Isso aqui foi o que o nosso herói nos apresentou hoje, que Deus tirou todo o seu medo através da oração. O Espírito Santo de Deus tirou todo o seu medo, e assim também é conosco. Se nós buscarmos a Deus e orarmos, Ele tira todo o nosso medo. Vamos ler novamente? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, crianças, que nessa manhã nós possamos aprender um pouquinho mais e que possamos firmar o nosso coração na palavra do Senhor e que possamos buscar a Deus independente da situação. Que venhamos a confiar, assim como todas as histórias dos heróis que nós ouvimos
sobre confiança em Deus e sobre a história do nosso herói de hoje, onde ele confiou, ele tinha muito medo, mas ele preferiu acreditar e confiar no poder de Deus. E através da oração, ele conseguiu toda essa vitória. E que hoje está registrada para que nós possamos aprender um pouquinho. Saber que sentir medo é normal. O que não podemos fazer é desistir. E foi isso que o nosso herói nos ensinou. A não desistirmos, a prosseguirmos independente da situação. E sabermos que o medo pode nos trazer coisas horríveis. Mas se nós depositarmos em Deus todos os nossos temores, Deus certamente irá tirar de nós todo o medo e fará grandes coisas em nossas vidas. Então, crianças, desejo a vocês um grande beijo, uma excelente semana e que possamos alcançar maravilhas em nome do nosso Senhor. E que todo o medo que sentimos, que possamos, através da oração e do louvor, fazermos cair por terra. Crianças, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!